Sejam todos muito bem-vindos! Meu nome é Rafael, sou ex-engenheiro lá da fábrica da Shinerai e nessa série de 3 vídeos eu vou ensinar pessoas comuns a dominar os segredos da mecânica e elétrica da Shinerai Jet. Quem são essas pessoas comuns, Rafael? São pessoas donos da Jet, são pessoas mecânicos e são pessoas que querem abrir sua própria oficina mecânica, certo? Então, se você é uma dessas 3 pessoas, vocês devem assistir essas aulas. Então eu quero desejar a todos uma excepcional noite. Coloca nos comentários se o som tá bom, se o vídeo tá bom, se vocês estão vendo direitinho, se tá tudo certinho. Fica até o final dessa live porque vai ter um sorteio, tá certo? Dentro dessa live. No nosso canal tem um negócio muito legal que se chama Clube 839. Rafael, o que é o Clube 839? Lá a gente fala sobre 3 pilares. Primeiro, Deus, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Depois, família. E depois, prosperidade. Rafael, o que é prosperidade? É você fazer a sua vida profissional crescer. É você sair do estado que você está e tomar decisões novas para que você cresça. Tá? Então, se você não está assistindo nosso Clube 839, vai lá porque tem uma playlist do nosso canal do Clube 839. Tá certo? Buscar em primeiro o reino, depois outras coisas vos serão acrescentadas. Galera, e parece muito bom, para ser verdade, né, que eu vou ensinar para vocês a mecânica e a elétrica da Shinerai Jet. Então, por isso, eu vou deixar para vocês analisarem o que os meus alunos estão falando sobre as minhas aulas. Então, a Paloma, o Arliston e o Anderson vai falar agora para vocês verem. E você que está aí, pessoal, já compartilha para mais 3 pessoas, já dá um joinha e já coloca nos comentários o que você está achando dessas 3 séries de vídeos extraordinários que eu criei para vocês. Fala pessoal, me chamo Arliston Jerônimo, aqui da loja da Shinerai Motos de Itaporanga, no sertão da Paraíba. Estou aqui para dar o meu testemunho. Meu amigo Rafael, o idealizador do Mão da Graxa, está aqui nos ajudando com sua consultoria. O cara realmente tem preparado a nossa equipe para que possa, mais uma vez, oferecer serviço de qualidade a todos os nossos clientes. E recomendo também os serviços do meu amigo Rafael. Eu sou uma das pessoas que já contratou a sua consultoria. E dizer também que você que tem uma loja da Shinerai, não perca tempo, contrate ele agora mesmo, para que você também possa desfrutar e saber tudo sobre a Shinerai Motos, sobre chicote elétrico, sobre todas as peças da Jet, todas as peças de motos da Shinerai. Além de tudo também, ele tem orientado nossos mecânicos, toda a nossa equipe, para que possa ter uma mão de obra ainda mais qualificada. Beleza? Valeu? Agradeço a todos vocês. Valeu, mão na graxa! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Paloma da Elite e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o nosso amigo Rafael, que é um profissional incrível. Quando aqui na empresa surge alguma dúvida, a primeira pessoa que a gente pensa é mandar mensagem para o Rafael. Está sempre de prontidão, bem solícito, tirando nossas dúvidas, manda áudio, manda foto e no final pergunta, tá bem explicadinho, Paloma, tem alguma dúvida? E agora que estamos lançando o curso Mão na Graxa, que inclusive esperei por 1 ano, já me inscrevi. Eu espero que vocês todos possam se inscrever também. Ele é um profissional incrível, explica bem direitinho. Se você tem alguma dúvida em relação às peças de Shinerai, quer algum curso, o Rafael sem dúvida é a pessoa certa. Então, convido vocês a se inscreverem também. Obrigada. Olá, eu sou o Anderson e faço parte aí do curso Mão na Graxa com o professor Rafael. É um cara aí que ensina bastante coisa pra gente aí, ensina a mecânica da Shinerai e a parte elétrica da Shinerai. É um curso aí que eu super recomendo. O Rafael é um cara muito bacana, se você precisar, fala com ele no WhatsApp, dá todo o suporte, precisar de peças até mais barato. É um curso aí que vale a pena aí para quem quer aprender a mexer com a Shinerai. Vamos aí, quem quer aprender, vamos lá. Rafael na área, ensina muito bem. Bora pra cima, é um curso muito bom, super recomendo aí. Então, pessoal, vocês viram aí o depoimento do Arliston. Ele é dono de concessionária da Shinerai. Ele comprou o Mão na Graxa. Para que ele comprou o Mão na Graxa? Para ele? Não, ele comprou para os mecânicos da oficina dele, da concessionária da Shinerai dele. Por quê? Porque ele quer capacitar os funcionários. Porque ele quer atualizar os funcionários, porque ele quer um diagnóstico preciso, porque ele quer um diagnóstico rápido, para que os clientes saiam satisfeitos. Então, por isso ele contratou o Mão na Graxa. Outra coisa, ele contratou os meus serviços durante o ano de 2024 inteiro, para eu poder avaliar, para eu poder melhorar o negócio dele, para eu poder dar assistência aos mecânicos dele. Então, ele contratou uma consultoria. Então, veja só, o Mão na Graxa ele abre muitas oportunidades para a gente. Então, pessoal, vocês viram aí o depoimento da Paloma. Então, veja, até a mulher pode fazer o Mão na Graxa.
Pode não, deve fazer. Por quê, Rafael? Porque elas precisam entender um pouco do funcionamento. Elas precisam saber fazer pelo menos um mínimo de diagnóstico para poder nenhum mecânico enrolar elas. Então, é muito importante a gente aprender, conhecer, ter sabedoria, né, para poder fazer os reparos. Então, mulher deve fazer para que não possa, para que nenhum mecânico enrole elas, tá certo? E você também, que é mulher, que trabalha numa oficina de motos, você que é mulher, que quer realmente botar a mão na graxa, que quer abrir seu próprio negócio, você deve fazer o mão na graxa, tá certo? Galera, o que aconteceu com essas 3 pessoas, né? Depoimento do Alisson, depoimento da Paloma, depoimento do Anderson, que vocês viram aí, o que aconteceu? Eles tiveram 1 segundo de decisão. 1 segundo de decisão muda tudo. Fala assim, ó, em voz alta. 1 segundo de decisão muda o jogo da sua vida. Então, você tem que ter decisões rápidas, tá certo? E antes de eu explicar aqui como que é o meu método de ensino para vocês, é muito importante, tá pessoal? É muito importante eu contar como, onde e quando eu decidi criar esse método. Antes de eu entrar nessa parte de explicação do meu método, pessoal, ó, nós já somos 136 pessoas da nossa comunidade, no nosso grupo de WhatsApp. E eu convido vocês que têm a JET da Shinerai, que são mecânicos, que querem abrir seu próprio negócio, a entrar nesse grupo. Já são 136 pessoas, pessoal. E o pessoal está lá, um resolvendo uma bronca do outro. Todos estão com o mesmo objetivo. Resolver o problema de vocês dentro do grupo. Soluções, o que foi feito, que resolveu. Então, entre para esse grupo, porque está muito legal o que a gente criou lá dentro. Então, ó, você me vê aqui, ó, desse jeito agora, mas o que você não sabe é que eu era um pouco como você. Eu era muito parecido com você. Eu tinha as mesmas dores. Rafael, mas que dores são essas? Deixa eu falar um pouquinho para vocês dessas dores, tá? Então, eu achava que era muito difícil de fazer reparos elétricos, principalmente, reparos mecânicos, porque quando eu entrei na Shinerai, eu olhei, o motorzinho era muito pequenininho, eu não sabia nem onde era o câmbio. Então, eu achava que aquilo era muito difícil. Mas sabe o que acontece? A gente tem que vencer o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele fica o tempo todo falando assim, não vai cortar a grama porque vai demorar muito. Então, por isso que eu vou lá e vou cortar a grama. Ah, eu não vou trocar o cabeçote porque eu acho muito difícil. É por isso que, se o seu cérebro falar que é muito difícil, vai lá e faz. Porque aí você vai estar melhorando a cada dia. Porque o seu cérebro, ele não gosta de gastar energia. Por isso que ele acha que as coisas são difíceis. Mas se você seguir um método, se você seguir um processo, se você saber quais são as ferramentas para trocar um determinado cabeçote, você vai lá e vai fazer. Precisa só que alguém te oriente. Então, eu sentia medo também, pessoal. Como vocês sentem medo de fazer diagnóstico, de fazer algum reparo, eu também sentia medo. Caramba, eu olhei para aquele negócio e falei, caramba, velho, não vou conseguir. Senti medo. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Repete comigo um código, pessoal. Gordura precisa ser queimada. E o medo também. Então, a gente precisa treinar, certo? Então, quando a gente treina determinado assunto, a gente fica bom. Então, veja, eu ensinei uma coisa para vocês. Vocês estudaram aquilo durante 10 minutos. Pratique durante 20 vezes. Então, pô, como é que troca esse espelho retrovisor? Pratica 20 vezes. Você vai ficar bom nesse assunto. Então, o medo... Deixa eu contar uma história para vocês. Lá na fazenda do meu avô, tinha um lago. No lago tinha uma montanha, assim, tipo um morro bem alto. E nesse morro tinha um eucalipto bem grande. E o meu avô também tinha uma escada, aquelas tipo de telefônica, que abre para os dois lados. Então a gente foi lá nesse eucalipto, abriu para os dois lados, esticamos um cabo de aço do eucalipto até do outro lado do lago e a gente fez uma tirolesa. Só que estava eu, o meu irmão e o meu primo. E a gente decidiram quem que ia descer primeiro. Ninguém queria descer. Aí eu falei, eu vou descer. Só que o que eu tive que fazer? Eu tive que falar assim pro medo. Medo, você vai ficar aqui embaixo, eu vou subir, vou descer na tirolesa e depois eu venho procurar o medo. Então eu fui lá, subi, desci. Quando eu voltei para procurar o medo, cadê o medo? O medo tinha ido embora. Então, pessoal, eu já fui como vocês. Eu tive medo também. Vocês se sentem incapazes de fazer os reparos. Eu também me sentia assim. Eu achava muito difícil. Você olha para uma moto aqui assim, caramba, como é que solta uma carenagem? Eu não estou vendo nenhum parafuso. Como é que faz determinado? Então, a gente se sente incapaz. Mas o que é incapaz? Incapaz é você estar impedido, é você estar impossibilitado. Isso é o significado de incapaz. Você está de cadeira de roda,
você está sem a sua visão? Para você ter uma ideia, a gente teve um podcast aqui, eu e meu pai. Quem ensinou ele a trabalhar na mecânica de automóveis foi o cego. Se vocês não viram ainda, assistam lá o podcast, eu e meu pai. Meu pai ele é mecânico há mais de 50 anos, pessoal. E foi o cego que ensinou ele a trabalhar. O cego ia tocando, mas tinha... Então veja, a gente se sente incapaz, eu me senti incapaz. Mas por quê? Porque eu não conhecia o método, ninguém tinha me ensinado ainda. Então, eu tive de fazer diagnóstico. Então, por exemplo, qual o problema é na parte mecânica dentro do motor? Então, eu tive essas dificuldades igual vocês. Mas hoje eu já resolvi essas dificuldades. E você também vai resolver. Eu era limitado. Por que eu era limitado? Porque eu não tinha o conhecimento necessário para montar o motor. Eu não tinha o conhecimento necessário das cores dos fios da parte elétrica, que tem várias cores de fios diferentes. O verde, né? O verde se torna preto, o vermelho com branco, o azul por estar branco. Então tem vários fios. Então a gente tem limitação de conhecimento. E eu era como vocês assim também, pessoal. Então assim, eu não estou aqui porque eu sou bonzão e não. Eu estou sempre aprendendo. Então eu era como vocês, limitado também. Então a gente tem que querer e abrir a nossa mente, estar sempre em movimento para querer se aperfeiçoar, se atualizar, para poder fazer um serviço, um diagnóstico perfeito na motocicleta de vocês, no ciclomotor. Então voltando, né, aqui um pouquinho da minha história, pessoal. Lá em São José dos Campos, eu cresci lá em São José dos Campos, eu estudei na Universidade Paulista, na Unip, me formei em engenharia mecatrônica. No dia 2 de novembro de 2009, no final do ano, eu já tinha me formado em finados, a montadora da Shinerai me contratou, pagou minha passagem aérea de avião e eu fui viajar a primeira vez de avião. Então eu fui contratado lá na fábrica da Shinerai. Então lá na Shinerai eu trabalhei durante 1 ano e 4 meses. Lá eu aprendi, galera, a montar e desmontar os motores. Eu aprendi tudo sobre a parte elétrica. Eu aprendi as cores dos fios, tá certo? Eu confesso que no início foi bem difícil, mas tudo no nosso início é difícil. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina um avião de, sei lá, 50 toneladas. O que acontece? Ele é muito difícil para ele decolar. Por que é muito difícil para decolar? Ele tem que gastar muita energia, ele tem que gastar muito combustível. Então a mesma coisa é você no início da sua carreira. Você tem que gastar muita energia, você tem que consumir muita leitura, você tem que fazer muita prática para que você realmente aprenda. Tá certo? Então foi isso que aconteceu lá dentro da Shinerai. Eu aprendi muito. E você aprendeu só montando e desmontando? Não. As concessionárias da Shinerai, que era por volta de 300 concessionárias, hoje deve ser mais, elas me ligavam o tempo todo por telefone para resolver problemas de elétricas, problemas de motor. Então o tempo todo estava resolvendo problemas. E todo problema que era solucionado era realizado o quê? Melhorias através de relatórios técnicos. Então eu resolvi o problema do João. Então eu fazia um relatório técnico de melhoria e mandava para todas as concessionárias e tinha que dar o treinamento para essas concessionárias desses relatórios, dessas melhorias. A gente dava treinamento de injeção eletrônica para as concessionárias da Shinerai. Eu fui 2 vezes a Farroupilha, eu fui várias vezes para Alagoas, para Natal. Então a gente deu todo o treinamento técnico de injeção eletrônica numa moto Race 200 cilindrada. Se você der conta, pesquise Race 200 cilindrada, é uma moto toda carenada que a Shinerai tinha. Então a gente deu esse treinamento. Cara, os nossos relatórios técnicos, o que eu fazia? Eu pegava a peça que quebrava, desenhava ela, porque eu até tenho esse curso, eu vendo um curso de desenhos 3D, então eu desenhava a peça, verificava onde que quebrava e melhorava onde quebrava. Colocava aquilo mais grosso, né? Desenhava aquilo com nervuras, com partes para poder melhorar. E esses relatórios eu pessoalmente, pessoal, levei lá na China para poder melhorar a JET. E vocês viram o avanço da JET, né? A JET, ela foi lançada em 2012 e já teve várias melhorias. Uma das melhorias que teve foi o estator. Antigamente o estator era de 6 bobinas, agora o estator é de 8 bobinas. Ou seja, o que aconteceu? A voltagem continuou a mesma, mas a amperagem melhorou. Você tem mais amperagem. Então, ela sofreu melhorias. Ou seja, o nosso trabalho ele não foi em vão. Então, a gente vai fazendo a melhoria e vai ganhando conhecimento, vai ganhando bagagem. Então, o surgimento do nosso método, ele se deu, não foi lá na Shinerai, não foi quando eu saí da Shinerai. Quando eu saí da Shinerai, eu fui trabalhar na empresa chamada IMSA. Eu trabalhava como engenheiro de processo de fabricação externo. E quando foi em 2015, a empresa demitiu todo mundo. Aí o que aconteceu? Eu tive que fazer o quê? Eu tive que
pagar meu aluguel, tive que pagar meu carro, tive que pagar o meu apartamento que era financiado. Então o que eu tive que fazer? Eu comprei peças na montadora da Shinerai, enchi o meu carro de peças e saí em loja, vendendo peças da Shinerai. E foi assim o surgimento do meu método. Nessa jornada de venda de peças, eu pude identificar as dores dos mecânicos e as dores das pessoas que são donas das motocicletas. Rafael, mas que dores são essas? Simples, pessoal. As mesmas dores que eu falei lá no início, né? Não sabia fazer o diagnóstico rápido, o dono da moto ficava puto, ficava bravo, porque eles não sabiam fazer o diagnóstico, a moto tinha que ficar lá, ele tinha que pegar ônibus para poder ir para o trabalho. Então eu vi a aflição dos donos das motos e vi que o mecânico também não sabia. Por que você quer ajudar as pessoas, Rafael? Cara, eu queria ajudar porque eu vi a aflição, eu vi o sofrimento, eu via que ela queria a moto e tinha que esperar. O mecânico não sabia fazer isso e tinha que aprender, mas não tinha quem ensinar. A Shinerai ela não ensina, ela não dá o material técnico, ela não tem manual de serviço, ela não tem esquema elétrico. Então, o que eu fiz? Eu desenhei o esquema elétrico. Então, por que eu fiz esse método? Para ajudar realmente mecânicos, donos de oficina e os donos das motos. Eu queria ajudar, tá? Outra coisa que acontece muito eu recebo centenas, pessoal, de comentários no meu YouTube pedindo ajuda. Rafael, como é que eu troco o farol? Rafael, eu já troquei 3 vezes a bateria e continua dando problema ainda. Não, ela descarrega sempre. Então, por causa disso que eu criei esse método, porque as pessoas ficam o tempo todo me perguntando como resolver o problema. Tem mecânicos, eu tenho uma lista de transmissão, eu tenho 5 listas de transmissão com cada lista de transmissão com 256 clientes. Então, eu tenho mais de 1000 clientes de pessoa jurídica, pessoas que são oficinas. Então, os mecânicos me ligam, Rafael, como é que eu faço isso? Já troquei aquela peça e ainda continuo com o mesmo problema. Então, foi por isso que eu criei esse método, porque eu queria ajudar vocês. Eu tenho 5 listas da JET de transmissão, eu tenho 5 listas da Fênix+, eu tenho 5 listas da Fênix Gold, eu tenho lista de transmissão de todos os modelos e o tempo todo as pessoas estão me pedindo ajuda, estão me pedindo como é que funciona, como é que é o funcionamento da mecânica da JET, como é que é o funcionamento da elétrica da JET, não só da JET, como das outras motos. Mas Rafael, por que você fez só o da JET? Porque a JET é a moto mais vendida da Shinerai. Eu ajudando as pessoas com essa moto, o que vai acontecer? Eu vou ajudar muito mais gente. Aí depois a gente vai para a segunda moto menos vendida, a terceira moto menos vendida e a gente vai criando o curso delas. Então foi por isso, para poder orientar, para poder ajudar vocês. Ah, mas Rafael, você só quer pagar boleto. Rafael, você só quer levar uma parte do meu dinheiro. Galera, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vou dormir hoje e vou acordar amanhã, eu tenho centenas de vendas, tá? Várias vendas no Mercado Livre, na Shopee, na OLX, no Instagram, no YouTube. Então, eu durmo, eu já nem preciso mais trabalhar, porque eu tenho uma equipe lá em Pernambuco. Hoje eu moro no Rio Grande do Sul, tenho uma equipe lá em Pernambuco, onde faz as embalagens para mim. Eu já nem estou mais presencialmente na minha empresa. Então, eu quero realmente pagar meus boletos sim, mas eu quero pagar meus boletos com coisas que eu amo. Então veja, não tem coisa melhor do que eu fazer a mecânica. Galera, se meu pai não falasse assim para mim, ó, vai ser um engenheiro, vai estudar para ser médico, cara, se ele não tivesse batido tanto nessa tecla, o que eu ia fazer? Eu ia estar com ele lá na mecânica de autos até hoje, porque é uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu gosto, e não tem nada melhor do que você pagar boleto fazendo uma coisa que você ama. Então se hoje você está nesse emprego aí e não gosta dele, cara, o que você está fazendo ali? Vá caçar uma coisa que você gosta, porque quando você ama, quando você faz alguma coisa que você ama, eu costumo falar que é PhD, você tem paixão, habilidade e ganha dinheiro com aquilo. Então veja, presta atenção na vida de vocês, que a vida está passando e você está fazendo coisas que você não gosta, tá certo? Então esses são os meus objetivos, porque eu quero ajudar vocês, donos de motos, motopeças, donos de oficina, e você a abrir a sua oficina e você faturar dinheiro e ter liberdade para estar com a sua família. Então vamos para a nossa aula agora. Nossa aula vai começar nesse exato momento. Qual que é o primeiro erro comum que os mecânicos cometem? Eles são trocadores de peças. Então ele sai trocando o CDI, sai trocando a bateria, sai trocando o pedal de câmbio, sai trocando o câmbio, e o problema era outra coisa. Então tomem cuidado. Outro erro muito comum, os próprios donos de moto falam assim, Rafael, eu troquei isso, e a moto continua com o mesmo problema.
Então veja, a pessoa é um trocador de peça. Então esse é um erro muito comum. E antes de eu explicar para vocês sobre o nosso estator, que eu vou pegar aqui para vocês, coloca nos comentários se você conhece essa peça, se você já trocou essa peça e o problema não era ela. Coloca nos comentários para mim. Cara, bateria, várias pessoas, tanto donos de motos como mecânicos já falaram para mim: Rafael, eu já troquei 3 vezes a bateria e a moto continua descarregando a bateria. Cara, essa pessoa ela não entendeu que tem que fazer o diagnóstico da moto, não trocar peça. Trocar peça é um erro muito comum. Eu já recebi no YouTube, nos comentários do WhatsApp, sobre o farol. A pessoa foi lá, trocou a lâmpada do farol e mesmo assim a lâmpada continua não acendendo, pessoal. Então, isso é um erro muito comum, trocar as peças. Tá? CDI, quem já trocou o CDI aí e o problema não era o CDI? Quem aí já trocou o gerador de impulso e não era o gerador de impulso? Quem já trocou o estator, galera, e não era o estator do problema? Então, vamos entender melhor o funcionamento do nosso estator. Então, eu vou pegar o estator aqui na minha mão. Para quem não sabe o que é um estator, estator é essa famosa pecinha aqui, ó, que costuma dar bastante problema aí depois de uma longa quilometragem. Então, esse é o estator. Então, o que acontece? Ó, rapidinho, pessoal, se vocês não estão com papel e caneta na mão, anotem. É muito importante que vocês anotem o passo a passo que eu vou falar aqui agora, porque esse passo a passo é muito importante para a nossa segunda aula. Então, as nossas 3 séries de aula, elas são quebra-cabeça. Se você não assistir essa primeira aula, você não vai entender a segunda aula. Então, anotem o que eu vou falar aqui, que vai ser muito importante. A gente vai entender o funcionamento do estator, eu vou explicar tudo para vocês sobre o estator aqui agora. Então, o estator é essa pecinha que sai alguns fios. Então, vamos lá. O cara trocou já 3 vezes a bateria e a bateria continua descarregando. Então, vamos entender quem que carrega a bateria, através de qual fio que carrega. Então, ó, o fio amarelo com lista branca que sai do estator, tem um fio amarelo com lista branca aqui. Então, esse fio amarelo com lista branca, ele entra onde? Ele entra no regulador retificador. O fio branco com lista amarela, tá? São 2 fios, entra no regulador retificador. O regulador retificador sai no fio vermelho. O fio vermelho, ele carrega a bateria com a voltagem correta. Legal? Então, veja. O cara trocou a bateria e nem visualizou se o fio vermelho estava com problema, se o fio vermelho tinha arrebentado, se o terminal tinha soltado, se o fio soltou do terminal, se o terminal ele estava muito largo, muito aberto, então não dava contato, às vezes dava contato, às vezes não dava contato. Então ele nem verificou a fiação. Então veja, esse é o jeito errado de fazer o diagnóstico. Então hoje vocês aprenderam, pessoal, que o fio amarelo com branco vai para o regulador retificador. O regulador retificador é um fio vermelho que carrega a bateria. Veja o circuito. Saiu do estator, entrou no regulador, o regulador vai para a bateria. Mas, Rafael, por que o fio amarelo e branco sai e entra no estator? E depois tem que ir para a bateria? Por que não vai direto? Eu vou explicar para vocês agora, aqui no quadro branco, por que isso acontece. Então, nós temos aqui o nosso estator. Aí vai sair um fio, eu vou usar o laranja como o amarelo, tá, pessoal? Um fio amarelo, certo? E um fio branco. Pessoal, lembrando, a combinação dos fios que saem do estator, ela pode ser amarelo com branco, tá? Como o meu aqui é amarelo com branco, pode ser amarelo com amarelo e pode ser amarelo com rosa. Eu já vi essas 3 combinações. Então, se você ver essas combinações, não fique perdido. Então, eu vou usar os 2 laranjas como se fosse 2 fios amarelos aqui. Então sai um fio laranja e sai outro fio laranja. Fio amarelo, 2 fios amarelos. E entra onde? No regulador retificador. O regulador retificador ele é um negocinho quadradinho assim, que tem umas aletazinhas para poder trocar calor, porque ele esquenta bastante. Então o que acontece? O meu estator, ele produz, pessoal, corrente alternada. O que é corrente alternada, Rafael? Corrente alternada é a mesma corrente elétrica que vocês têm na tomada da casa de vocês, tá? Ali é uma corrente elétrica, que ela vai de 220 volts, passa no zero e vai a menos 220 volts. Eu vou desenhar aqui um gráficozinho para vocês entenderem melhor. Então, ó, aqui ó, é um gráfico. Aqui. Então aqui ó, eu tenho um tempo e aqui, pessoal, eu tenho um V de voltagem. Então a corrente alternada, ela tem um gráfico assim, ó.
Vamos dizer que assim, assim. Isso aqui é o tempo. Então, no tempo, ela varia e faz isso aqui, ó. 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 Vocês perceberam que a corrente, ela está alternando. Então, por que que chama alternada? Porque ela vai do positivo para o negativo. Então, ela está alternando, certo? E além de ela alternar, o que que acontece? Ela vai variar a voltagem. Vamos supor que aqui seja 220 volts. Aqui, vamos supor que aqui seja 100 volts. Então, quando você acelerou a moto vai aumentando a rotação do motor. Quando ela aumenta a rotação do motor, ela está aumentando a voltagem. Quando você diminui a rotação do motor, ela está diminuindo a voltagem. Então, o que que acontece? Esse gráfico aqui, ele é doido, porque você o tempo todo está acelerando e diminuindo a moto. Então, isso aqui fica doido. Então, o que que a gente precisa fazer? Quando do estator vem com o regulador retificador, ela sai com corrente contínua. O que que é corrente contínua? Ela vai transformar esses picos em uma voltagem só. Então, o gráfico vai ficar assim, ó. Aqui, esse é o gráfico do estator, tá? Esse é o gráfico do estator. O gráfico do regulador retificador. Vamos supor que funcione em 12 volts. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai pegar todos os picos e vai transformar só em 12 volts. Então, vai ficar só em 12 volts. Então, ele transforma a corrente alternada em corrente contínua. Deu para entender? Deu para visualizar? Vocês estão conseguindo visualizar aqui? Então, por isso que o estator tem que passar pelo regulador retificador para ele poder mandar a voltagem correta para a bateria. Legal? Ficou claro aqui? Deu para entender? Então, vamos passar para o próximo passo. Qual é o próximo passo? É o farol da moto. Tá? As pessoas vão lá, trocam a lâmpada. Rafael, eu troquei a lâmpada continua não acendendo. Então, vocês têm que entender que quem que carrega quem que liga o farol da moto? É essa peça aqui, ó. Então, essa peça, o estator, ela liga o farol da moto. Vocês já perceberam que quando você funciona a moto e você acelera a moto, a lâmpada fica mais forte? E quando você diminui o acelerador, né, diminui a rotação, a lâmpada fica mais fraca e às vezes fica oscilando? Porque quem alimenta o farol é o estator. Então, não é a bateria que alimenta o farol, tá? É o estator. Isso ajuda a economizar a bateria. Por isso que é feito pelo estator a ligação. Por exemplo, tem o sistema elétrico da Fênix+. O sistema elétrico da Fênix+, ele foi feito para a bateria alimentar o farol e o estator carregar a bateria. É um sistema diferente. O da Jet eu acho um sistema melhorzinho, tá? Porque você economiza a bateria tende a durar mais com esse jeito aqui. Então vamos entender aqui quem que liga o farol. Então o farol, através dos dois fios amarelos, tá vendo? Dois fios amarelos que saem do estator, entra no regulador retificador. O retificador vai sair um fio da cor vermelha com lista branca. Então, esse vermelho vai para a bateria. Deixa eu botar aqui, ó. Bateria. Tá? Isso aqui é a bateria, polo positivo, polo negativo. E aqui vai sair um fio vermelho que vai lá para onde? Para o nosso farol. Isso aqui é a lâmpada do farol. Lâmpada do farol. Então aqui vai ser um fio vermelho com a listra branca, tá, pessoal? Vermelho com a listra branca. Mais uma vez, saiu corrente alternada, entrou no regulador retificador, saiu corrente contínua. Se não saísse corrente contínua aqui, a lâmpada queima na mesma hora, tá, pessoal? Então vocês entenderam que o estator também liga a lâmpada, e através do fio vermelho com lista branca, vocês entenderam que o estator carrega a bateria através do fio vermelho que sai do regulador retificador. E Rafael, me mostra no estator quais são as partes que carregam a bateria. A bateria são essas bobinas aqui, ó. Essa e essa. Essas 7 bobinas são os que faz carregar a bateria. Rafael, quem que liga o farol? Essas bobinas também ligam o farol, tá? Essas 7 bobinas aqui são quem carrega a bateria e quem manda corrente elétrica para o farol. Agora a gente vai falar, pessoal, do fio
preto com lista vermelha, fio preto. CDI. Então esse é o nosso CDI. Então vai sair um fio vermelho com listra vermelha. Fio preto com listra vermelha. Ele vai entrar no nosso CDI, tá? Rafael, mas ele sai do regulador retificador? Não. Ele sai lá do... Aqui, ó. Ele sai do estator, ó, fio preto. Fio preto sai do estator e entra no CDI. Fio preto com lista vermelha, tá, pessoal? E aqui nesse fio passa o quê? Corrente alternada. Corrente alternada. Entra no CDI. E esse fio preto, ele é representado aonde? Na nossa bobina, no nosso estator. É essa bobina aqui é preta, tá, pessoal? Tá vendo? A maioria das pessoas chama ela de bobina de faísca. Por quê? Porque ela é a responsável pela faísca lá na moto. Se essa bobina queima, não tem centelha na moto, porque ela não manda alimentação para o CDI, que o CDI, através do fio preto com lista amarela, vai para a bobina de ignição, certo? Fio, anotem aí, no caderninho de vocês, fio preto com lista amarela vai lá para a bobina de ignição, que a bobina de ignição vai para o cabo de vela, o cabo de vela vai para a vela e faz a vela centelhar para poder fazer a gasolina explodir, para poder ela pegar fogo. Então, é essa bobinazinha aqui, ó. Mais uma coisa que vocês aprenderam sobre o estator. Qual é a outra função do estator? É essa pecinha aqui, ó, pessoal. O gerador de pulsos. O gerador de pulsos. Ele tem um fio da cor azul com lista branca. Então, vamos botar aqui o azul. Então, vai sair um fio azul com lista branca. Vai entrar aqui no nosso CDI. Para que serve o fio azul com lista branca, Rafael? Por que ele fica gerando pulso? Então, o que acontece? O pistão ele trabalha subindo e descendo. Então, ele subiu, explodiu, desceu. Subiu, explodiu, desceu. Mas quem que vai dar o ponto exato que ele precisa centelhar para que possa explodir? É o gerador de pulso. Então, o gerador de pulso ele diz quando que o pistão está no ponto morto superior. Quando ele sobe, não pode mais subir. Então ele está lá em cima. Opa, agora é a hora que eu tenho que centelhar. Então o motor centelha, a gasolina explode e manda o pistão para baixo. Porque ele comprimiu o ar, comprimiu a gasolina e só precisava de uma centelha para poder explodir. Aí explodiu, pum! E aí funciona o motor. Então, se essa bobina ela falha, se ela dá problema, o que vai acontecer? Você vai ter que trocar. E o que acontece? Muitas das pessoas trocam esse gerador de pulso e o problema não é o gerador de pulso, é a bobina de faísca. Às vezes as pessoas trocam o estator e o problema é o CDI. Então a gente tem que entender que a gente precisa parar de ser um trocador de energia. Pessoal, eu sei que eu dei bastante conteúdo aqui para vocês. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? No início, vocês têm que entender que no início é igual um avião. Quando o avião, aqueles Boeing bem pesado, de 50 toneladas, tenta subir, o que acontece? Ele gasta muita energia, ele consome muita gasolina para subir. Depois, ele gasta pouca gasolina e para descer ele leva uma meia hora e gasta muito menos gasolina. Mas por quê? O que eu quero dizer com tudo isso? Que no início, o aprendizado, você tem que gastar muita energia, você tem que ler muito, você tem que praticar muito. Então é a mesma coisa com o avião. Lembra do avião? No início é difícil, depois ele vai na viagem de cruzeiro, você vai mais rápido. Então no início parece ser pesado, parece ser difícil. Pô, você acha que você não vai conseguir, mas vai dar tudo certo. Você vai conseguir, você vai gastar mais energia, mas depois vai ficar mais fácil. Legal? Nossa aula de hoje, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca nos comentários para mim, que eu vou resolver dúvida por dúvida, eu não vou deixar de passar nenhuma dúvida. Pessoal, agora chegou a hora do nosso sorteio, chegou a hora surpresa da nossa aula. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que colocar o melhor comentário possível. Para ganhar o que, Rafael? Para ganhar entrar no Mão na Graxa por apenas R$40. Quem colocar o melhor comentário se vendendo para mim, por exemplo, vou dar um exemplo, eu sou vocês agora. Rafael, eu quero um curso Mão na Graxa porque na minha cidade os mecânicos não mexem com Shinerai e eu preciso disso. Então esse é um comentário persuasivo, é um comentário que eu validaria. Claro que vocês não podem repetir aqui, vocês têm que colocar com as suas palavras, me convencendo para você entrar. Vou sortear uma pessoa com o melhor comentário que fizer nesse vídeo aqui. Comenta então o que você quer, por que você quer, me explica tudinho que você vai ganhar uma vaga na turma 3 do Mão na Graxa.
Legal? Então essa é a nossa surpresa da nossa aula. Hoje, o que vocês aprenderam aqui? Os maiores erros das pessoas jurídicas, né? Os maiores erros dos motopeças, dos mecânicos. Vocês aprenderam os maiores erros que a gente mesmo, dono das motos, comete e os erros que vocês não vão cometer. Vocês anotaram tudo no caderninho para poder seguir para a próxima aula, porque a próxima aula vai precisar dessas anotações, das cores dos fios, né, que vocês aprenderam, para que significa o estator, o que ele faz na nossa moto, se ele liga o farol, que ele carrega a bateria, que ele liga o CDI. Então vocês aprenderam o gerador de pulso, então vocês aprenderam muita coisa sobre o estator aqui nessa aula. Então esse foi o resumo da nossa aula aí para vocês. E no próximo episódio, galera, eu vou explicar o mapa do diagnóstico da Jet Shinerai. O mapa. Então o que significa o mapa, Rafael? Cara, isso aqui, ó, é o mapa que eu passei para vocês. Então vai ser o mapa da próxima etapa. Querem descobrir o que é esse mapa? Vem para a próxima aula. E você que perdeu essa aula, está chegando agora, volte lá, assistam e anotam tudo. Eu quero perguntar para vocês agora, o que vocês acharam dessa aula? Vocês gostaram? Se vocês gostaram, dá um joinha, compartilha para mais 3 pessoas. O melhor comentário vai ganhar uma participação no Mão na Graxa 3, na turma 3, por apenas R$40. Cara, a nossa comunidade hoje já passaram de 140 pessoas. Vocês têm que entrar, o link está na descrição para entrar na comunidade. A comunidade é um grupo que eu criei para que vocês realmente possam discutir sobre problemas, sobre como consertar a moto de vocês, como melhorar a sua motopeça. Então, se você é motopeça, tem a moto Jet 50, Jet 125, você quer abrir seu próprio negócio, você deve participar da nossa comunidade, que já são mais de 140 pessoas. E as pessoas estão lá se ajudando. Então, eu vejo vocês aonde? Na segunda aula, que vai sair amanhã, às 7h30 da noite. Valeu, pessoal. Boa noite, bom descanso. Agradeço a todos que estiveram comigo até aqui.